Olá, bem-vindo ao Minuto com Deus. Hoje eu vou falar de uma história muito legal na Bíblia. Muita gente conhece. História de Jonas. Vamos ver as lições que a gente tira hoje. Vou ler o capítulo 1 para vocês. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, viu sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Cara de pau, né? Então, o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse, levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram a sorte, eles indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram, quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. No mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Uma história muito conhecida, né? Bastante conhecida, já teve música da MPB sobre isso, muito difundida. Mas eu quero ver por alguns ângulos, que eu gosto muito dessa história, né? Porque, assim, às vezes a gente é um Jonas. Às vezes a gente escuta a voz de Deus pedindo para que a gente vá em algum lugar. Ou Deus fala por um amigo, por uma pessoa qualquer para que a gente faça alguma coisa e a gente teimosamente vai pelo lado contrário, né? E aí acontece o quê? Óbvio, as tempestades na nossa vida. Com certeza, as tempestades que vão aí, e às vezes, como diz o texto, a gente, com a nossa teimosia, a gente atrapalha os outros que estão à nossa volta. Por exemplo, um mau caminho que você segue, você pode atrapalhar a tua família toda, teus filhos, tua esposa, ou teu marido. A gente tem que entender isso, né? Para não chegar a uma desobediência tamanha de Jonas, né, ir para um outro lado, mas assim, ter pelo menos o que ele teve lá, né, as lições que a gente tira isso. Ele foi correto, pelo menos. Ele fugiu de Deus e tinha dito isso, estou fugindo da ordem de Deus. E falou isso para as pessoas que estavam lá sofrendo
em volta dele, em torno dele. E aí, mesmo nessa situação, né, uma outra lição, mesmo errando, fazendo o contrário do que Deus tinha pedido, ele conseguiu salvar todas aquelas pessoas que estavam no barco. Não só porque atiraram ele no lago e parou a tempestade, mas ele converteu todos lá, porque viram a grandeza de Deus. Essa é a grande lição que Jonas dá. Teimosia, mas a grandeza de Deus. O que ele vai fazer? Porque ele quer usá-lo. Então não fuja de Deus. Não faça isso. Se Deus está pedindo para que a gente faça algo, e a gente entenda que isso é uma verdade dentro de nós, é esse caminho que a gente tem que traçar. O caminho que Deus está nos colocando à frente. Então a gente tem que ter, como o profeta Jonas, orelhas bem afiadas para entender o que Deus está querendo nos dizer, escutar o que Deus está querendo nos dizer, e o principal, praticar. É isso que eu quero passar para vocês hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima.